Existe uma terra que não existe em nenhum outro lugar do mundo, na quantidade em que existe aqui. Ela é preta, não marrom, não cinza, preta, da cor de borra de café molhada, da cor de algo que já esteve vivo. Em alguns pontos, essa camada desce 1 metro inteiro. Cave um poço nela, e você não estará olhando para a terra comum. Estará olhando para 10.000 anos empilhados, estação após estação. Os camponeses que a cultivam a chamam de terra negra. Os cientistas, com menos poesia, a chamam do solo mais fértil do planeta. Um único país guarda cerca de 1/4 de toda essa riqueza. Dessa terra negra nascem o trigo, o milho, a cevada, o óleo de girassol, o suficiente, num ano comum, para alimentar 400 milhões de pessoas. Não o seu próprio povo, outras pessoas, estranhos no Egito e no Líbano, na Somália, em Bangladesh, na Indonésia, que jamais verão essa terra, que comem pão feito de grãos cultivados num solo que nem saberiam apontar num mapa. Este é um dos maiores motores de alimentos do planeta. Silencioso, plano, sem nenhum brilho aparente. Um país que alimenta 1/10 das calorias comercializadas no mundo e pede muito pouco em troca. E no inverno de 1933, sobre esse exato solo, milhões de pessoas morreram de fome. Não por seca, a colheita havia sido suficiente. Não por guerra, não havia guerra nenhuma. Morreram porque o grão lhes foi tirado saco por saco, casa por casa, e embarcado para longe, enquanto os soldados permaneciam nas bordas das aldeias e não deixavam ninguém sair. A terra que alimentava o mundo não conseguia alimentar quem estava em pé sobre ela. As duas coisas são verdadeiras. O solo mais fértil da terra, a fome em tempos de paz mais mortal que a Europa já viu, aconteceram nos mesmos campos, dentro da memória viva, e a distância entre essas duas verdades é exatamente a distância que precisamos atravessar para entender este lugar por completo. Então, como a terra que alimenta o mundo se torna uma terra onde as pessoas não conseguem comer, a resposta começa, como sempre começou aqui, pela grama. Isto é a Ucrânia, 600.000 km². O maior país inteiramente dentro da Europa, maior que a França. E quase toda essa extensão é plana. Não há montanhas de verdade, a não ser nas bordas extremas, os Cárpatos, bem a oeste, e uma cadeia baixa na costa da Crimeia, ao sul. Entre elas, por centenas de quilômetros em todas as direções, a terra simplesmente se abre. Uma planície na base do continente, inclinada suavemente em direção ao Mar Negro, drenada por grandes rios lentos que já carregaram barcos, exércitos e grãos por 3.000 anos. Cerca de 2/3 do país são cobertos por esse solo negro. 65% da Ucrânia são a terra agricolamente mais produtiva de toda a Europa. Aproximadamente 1/4 de toda a reserva mundial de Chernozion, a Terra Negra, está dentro dessas fronteiras. É por isso que este país é chamado de celeiro da Europa, desde que a Europa precisa de pão. É por isso que impérios lutaram por ele durante séculos. É mais do que a língua, mais do que as fronteiras, mais do que a bandeira. É a própria coisa que definiu o que significa viver aqui. Para entender a Ucrânia, você não começa pelas cidades, nem pelos reis, nem pelas guerras. Você começa pelo chão. A Terra Negra não é um presente, é uma dívida que a própria terra pagou a si mesma, lentamente, ao longo de milhares de anos, e ainda está cobrando os juros. Imagine este lugar no fim da última era glacial, sem fazendas, sem cercas, quase sem pessoas, só grama, um oceano dela, esticando-se da borda da Europa até bem dentro da Ásia Central, mais alta que uma pessoa no verão, curvando-se sob um vento que nunca para de soprar. Isto é a estepe, e a estepe é uma máquina de fazer solo. Todo ano a grama crescia, e todo inverno ela morria, e suas raízes, densas, fibrosas, alcançando 2 metros de profundidade, morriam junto. Num lugar mais quente e mais úmido, toda aquela matéria vegetal morta simplesmente apodreceria na superfície e desapareceria. Mas aqui, os invernos eram frios o bastante para desacelerar a decomposição, e os verões secos o suficiente para impedir que a chuva lavasse os nutrientes embora. Então, em vez de desaparecer, a grama morta era trabalhada para dentro da terra. Minhocas a puxavam para baixo. Micro-organismos a transformavam numa substância escura e estável, chamada humus. Ano após ano, século após século, por 10.000 anos.
O resultado é um solo capaz de reter entre 4 e 16% de matéria orgânica, quando a maior parte das terras agrícolas do mundo mal consegue reter 2%. Um solo rico em nitrogênio e fósforo, friável, bem arejado, capaz de absorver a chuva da primavera e guardá-la até o julho seco. Um solo tão escuro que parece queimado, tão profundo que no coração do país pode chegar a 80 centímetros, até 1 metro inteiro, antes de ceder lugar à argila mais clara logo abaixo. Em 1883º, um geólogo chamado Vasily Dokuchaev veio à estepe para entendê-la. Cavou poços, mediu as camadas e chegou a uma ideia que até então não existia com clareza: a de que o solo não é apenas rocha triturada, não é apenas terra, é um corpo vivo, produto do clima, da grama, dos animais e do tempo, todos trabalhando juntos. Ele deu à Terra Negra seu nome científico, Chernozion, das palavras para preto e terra, e fundou toda uma ciência em torno dela. O estudo do solo como algo vivo nasce, mais ou menos, nesses campos. Dokuchaev entendeu com seus instrumentos aquilo que os camponeses já sabiam com as próprias mãos. 1 hectare de bom Chernozion supera terras piores mesmo quando essas terras piores são inundadas de fertilizante. A Terra Negra não precisa de muito. Ela simplesmente dá. E é exatamente por isso que as pessoas nunca deixaram de tentar tomá-la. Um solo assim é raro. Existem apenas alguns grandes cinturões de terra negra em todo o planeta. As pradarias do meio-oeste americano, as pampas da Argentina, as planícies do Canadá, e este, o maior de todos, correndo para leste a partir da Romênia, atravessando a Ucrânia e seguindo até a Rússia e o Cazaquistão. Onde quer que ocorra, cria um celeiro. Onde quer que ocorra, acaba alimentando muito mais gente do que jamais viverá sobre ele. A Terra Negra é, em certo sentido, uma das coisas que permitem que o mundo moderno seja tão populoso quanto é. E, de todos esses cinturões, o ucraniano tem o histórico mais longo de alimentar estranhos. Os gregos compravam grão aqui 25 séculos atrás. Roma se apoiava nessas colheitas. O império governado a partir de Moscou chamava a Ucrânia de seu celeiro. Muito antes de alguém contar 400 milhões de bocas, este solo já era o lugar para onde o resto do mundo se voltava quando tinha fome. Mas a estepe que construiu esse solo praticamente desapareceu. 300 anos de arado transformaram o mar de grama na maior fazenda da Europa. A estepe selvagem, a pradaria original, intocada, sobrevive hoje em apenas alguns pequenos fragmentos. O maior deles fica ao sul, perto da borda da Crimeia, atrás de uma cerca que resiste desde 1898º. Chama-se Ascânia Nova. Um barão chamado Friedrich Fausfein cresceu ali, na vasta propriedade de sua família, obcecado por animais. Ainda jovem, fez algo que quase ninguém em sua época pensava em fazer. Cercou um pedaço de estepe virgem, terra que nunca havia sentido um arado, e a deixou em paz. Depois começou a trazer o mundo até ela. Zebras da África, bisões da América, camelos, antílopes, avestruzes. Chegavam de navio e de trem, e eram soltos na pradaria ucraniana. Para surpresa geral, muitos deles prosperaram. Quando o último tsar russo visitou o local, em 1914, escreveu à mãe que aquilo parecia uma cena bíblica, como se todos os animais tivessem saído da Arca de Noé. Mas o gesto mais importante de Fausfein foi mais silencioso. Em 1899, ele enviou uma expedição à Mongólia, que trouxe de volta um cavalo pequeno, robusto, de pelagem amarelada e uma crina negra e rígida, que se ergue reta como uma escova. O cavalo de Przewalski. O único cavalo verdadeiramente selvagem que resta na terra. Nunca domesticado, nunca domado, um fragmento vivo das manadas da Era do Gelo que um dia pastaram nessa mesma estepe. Em poucas décadas, o cavalo de Przewalski desapareceu na natureza. Cada exemplar sumiu das planícies mongóis. E os animais que sobreviveram, a semente de toda a espécie, eram justamente aqueles vivendo atrás daquela cerca no sul da Ucrânia, e um punhado deles em zoológicos, descendentes da mesma linhagem. Em 1992, eles foram devolvidos. Cavalos nascidos da linhagem de Ascânia Nova foram soltos de volta na estepe mongol
de onde seus ancestrais haviam sido levados um século antes. O cavalo selvagem ainda existe hoje porque um homem na Ucrânia decidiu, sem nenhuma razão prática, manter um canto do mundo do jeito que sempre tinha sido. A reserva ainda existe, mas a guerra a alcançou. Os combates avançaram por essa região do sul, e as pessoas que contam grus e alimentam os cavalos passaram os últimos anos fazendo isso ao som de artilharia, com postos de controle nas estradas e a própria estepe rasgada por trincheiras e fogo. A última grama selvagem da Europa, guardada ao longo de uma guerra que ela não começou. Estar naquela pradaria é ver o que o país inteiro já foi um dia. Há criaturas ali que quase não existem em nenhum outro lugar. A saiga, um antílope de nariz bulboso e caído, um animal que parece montado de peças avulsas, que vagueia pela estepe da Eurásia desde a época dos mamutes, e que hoje está criticamente ameaçado em toda a sua área de ocorrência. A abetarda, a ave voadora mais pesada da Europa, cujo macho pode pesar tanto quanto um cão de grande porte, correndo pelo chão aberto antes de se erguer, com esforço quase impossível pelos ares. No próprio solo vivem os susliks, os esquilos da terra, de pé nas entradas de suas tocas como pequenas sentinelas, sumindo de vista a sombra de uma águia da estepe que passa por cima. E na primavera chega a migração, grous cinzentos, aos milhares, seguindo o corredor entre o Mar Adriático e o Mar Negro, que atravessa essa terra desde muito antes de ela ter um nome. E lá embaixo, na própria grama, na escala que a maioria das pessoas nem se dá ao trabalho de observar, a estepe está igualmente viva. Um louva-a-Deus balança sobre uma haste de semente, perfeitamente imóvel, à espera. Borboletas brancas marmoreadas flutuam entre as ervas floridas. Besouros trabalham o solo que a grama, mesmo agora, continua a criar. Cada um desses seres é um pedacinho de um sistema que se equilibrou ao longo de milhares de anos. A mesma teia de raiz, inseto, minhoca e micro-organismo que, em silêncio, construiu a terra agrícola mais rica da terra debaixo dos próprios pés. É essa a persistência que o solo guarda na memória. Não o trigo que é plantado, colhido e vai embora, mas a grama, o cavalo, os animais que estavam ali antes do arado e sobreviveram a quase tudo o que veio depois. Os rios deram à terra suas primeiras cidades. O Dnieper, o quarto maior rio da Europa, desce do norte, dos pântanos da Bielorrússia, e corre por mais de 2.000 quilômetros pela espinha do país até o Mar Negro. Pela maior parte da história humana, numa terra sem montanhas para cruzar e poucas estradas para seguir, o rio era a estrada. E onde o rio fazia uma curva, as cidades cresciam. Mais de 1000 anos atrás, na margem alta e ocidental do Dnieper, ergueu-se uma cidade que se tornaria uma das mais importantes do mundo medieval: Kiev. No século XI, o estado governado a partir dali, a Rus de Kiev, estava entre os maiores da Europa. Seus príncipes se casavam com as casas reais da França e de Bizâncio. Seus escribas copiavam livros num alfabeto novo. E em 1037º, seus governantes ergueram uma catedral, Santa Sofia, com 13 cúpulas e paredes cobertas de mosaicos dourados e afrescos, grande parte dos quais sobrevive até hoje. Quase 1000 anos de incenso, invasões e orações sob o mesmo teto. Não muito longe dessa catedral, a colina acima do rio é oca. Sob as cúpulas douradas do Mosteiro das Grutas de Kiev, corre uma rede de túneis estreitos, cavados por monges quase 1000 anos atrás. Na escuridão fresca, os corpos de santos e ascetas repousam onde foram depositados séculos atrás, naturalmente preservados, atraindo peregrinos que ainda descem com velas finas para rezar em passagens mal largas o bastante para uma pessoa. É um dos lugares mais sagrados do mundo ortodoxo e sobreviveu, assim como a cidade acima dele, a quase tudo. Kiev já foi saqueada e reconstruída mais vezes do que a maioria das cidades sequer existiu. Os mongóis a incendiaram por completo em 1000º-140º. Já foi governada a partir de Vilnius, de Varsóvia, de Moscou e de lugar nenhum além de si mesma. É uma das capitais habitadas continuamente há mais tempo na Europa e passou a maior parte desses séculos pertencendo, no papel, a outra pessoa. Esse é o padrão que se repete por todo este país. A terra é valiosa demais para ficar em paz e grande demais para ser totalmente controlada. Então é tomada,
e tomada de novo. E de alguma forma as pessoas que vivem nela permanecem. Desse padrão nasceu um tipo particular de povo. Nos séculos XV e XVI, a estepe aberta ao sul e a leste era uma fronteira perigosa, uma terra de ninguém entre a Europa estabelecida e os impérios saqueadores mais além. Quem escolhia viver ali precisava saber cultivar e lutar na mesma estação. Organizaram-se em irmandades autogovernadas de guerreiros, elegiam seus próprios líderes e, em teoria, não respondiam a nenhum rei. Eram os cossacos, e sua fortaleza, numa ilha nas corredeiras do Dnieper, era chamada de Sítia Zaporigiana. Os cossacos se tornaram o que mais se aproximou de uma sociedade livre naquela estepe. Armados, móveis, ferozmente independentes, unidos por seu próprio código. Em 1648º, seu líder, Bogdan Khmelnytsky, liderou uma vasta revolta que rompeu o controle polonês sobre grande parte da terra e criou, por um tempo, um estado cossaco próprio. Para os ucranianos, os cossacos são a raiz de uma ideia nacional, a de que o povo da Terra Negra responde apenas a si mesmo. Você ainda pode ver essa ideia costurada em tecido. A vyshyvanka, a camisa bordada, é usada por toda a Ucrânia, e os padrões mudam de região para região. Fio vermelho e preto atravessando o centro do país, cruzes geométricas, árvores da vida, símbolos de proteção repetidos à mão do jeito que são repetidos há séculos. Disse que os cossacos as vestiam para a batalha como uma espécie de armadura, não contra lâminas, mas contra o destino. Cada linha do bordado significa algo. Um quadrado para a terra, um campo. Um círculo para o sol. Uma árvore para a família, para as gerações, para a raiz. É uma forma silenciosa de memória, um jeito de carregar no próprio corpo quem você é, num lugar onde quase tudo mais podia ser tomado de você. O mesmo impulso moldou a forma como os ucranianos sempre marcaram a virada do ano. Na primavera, antes da Páscoa, fazem a pisanka. É um ovo escrito, não pintado. A palavra vem de pisate, escrever, desenhado linha por linha com cera de abelha quente, usando um estilete fino, depois mergulhado em tinta após tinta, do claro ao escuro. A cera segura cada cor até o fim. Quando é derretida, revelando um desenho construído em camadas que um único olhar não consegue captar. Os padrões são os mesmos símbolos antigos encontrados nos bordados. O ovo em si é uma oração guardada em casa para proteção, dado como presente, jamais comido. E num casamento há o korovai, um grande pão redondo, trançado e decorado com pombinhas de massa e espigas de trigo, assado com o grão da terra negra e compartilhado entre os convidados. Numa cultura construída sobre solo e colheita, o pão não é apenas comida, é o centro de cada limiar, de cada bênção, de cada boas-vindas. A terra até moldou a poesia do país. Em 1814, nasceu um menino chamado Taras Shevchenko, servo, propriedade por lei de um senhor de terras, como milhões de outros camponeses presos a esses campos. Foi comprado e libertado da servidão ainda jovem, por conta de seu talento para o desenho, e se tornou pintor, e depois algo mais. Escreveu em ucraniano, a língua da aldeia e do campo, numa época em que o império a tratava como um dialeto camponês, indigno de literatura. Seus poemas deram ao povo da Terra Negra uma voz para sua própria terra, seu próprio luto, sua própria dignidade. Até hoje, ele é o que mais se aproxima de um pai fundador para a Ucrânia, um homem que nasceu sem possuir nada, nem sequer a si mesmo, e deu a uma nação suas palavras. Essas palavras viajaram por um caminho estranho. Durante séculos, a história da estepe foi carregada não em livros, mas em canção, por menestrais cegos e itinerantes chamados kobzari, que se moviam de aldeia em aldeia com um instrumento de cordas chamado bandura, cantando os velhos épicos de cossacos, de cativeiro, da terra. Eram uma biblioteca viva, caminhando a pé pelo país. Nos anos milésimo, nongentésimo, trigésimo, conta-se que o Estado soviético reuniu muitos deles e os silenciou, como quem incendeia um arquivo inteiro, porque um povo que se lembra da própria história é mais difícil de governar. E vale a pena parar um instante para pensar nisso. Quantas vezes uma canção, uma receita de família, um bordado transmitido de mãe para filha, carregam sozinhos a memória que os livros oficiais preferem apagar. Bem a oeste, a terra plana finalmente se ergue.
Os Montes Cárpatos curvam-se pelo canto do país. Não são altos, comparados aos Alpes. O pico mais alto, o Roverla, mal ultrapassa 2.000 metros, mas são antigos, arredondados, cobertos de floresta. E nessas montanhas crescem algumas das últimas florestas primitivas da Europa. Bosques de faias que nunca foram explorados, onde árvores caíram, apodreceram e voltaram a crescer no mesmo lugar por milhares de anos, intocadas. Hoje são protegidas pela Unesco, um remanescente da grande mata selvagem que um dia cobriu o continente inteiro. Ali vivem seres que desapareceram do resto da Europa há muito tempo. O bisão europeu, o zubr, o maior animal terrestre do continente, um sobrevivente enorme e peludo, caçado até a extinção na natureza no início do século XX. Todo bisão europeu vivo hoje descende de algumas dezenas de animais mantidos em cativeiro, reproduzidos de volta a partir do limite da extinção e soltos novamente em florestas como essas. Linces se movem sob a sombra das faias. Ursos pardos ainda hibernam nos vales altos. Lobos ainda correm pelas cristas das montanhas, os mesmos lobos que sempre correram por ali. E nas aldeias aninhadas nessas montanhas, vivem os Hutsus, um povo das terras altas com dialeto próprio, música própria, trajes tecidos em cores vivas, que pastoreiam ovelhas nos campos altos e esculpem e bordam durante os longos invernos, mantendo o modo de vida que as terras baixas abandonaram gerações atrás. Suas festas ainda seguem o calendário antigo. No solstício de verão, na noite de Ivana Kupala, os jovens ainda pulam sobre fogueiras e soltam coroas de flores com velas acesas rio abaixo, um rito mais antigo que as igrejas que tentaram substituí-lo. Aos pés das montanhas fica Lviv. Durante séculos, Lviv olhou para o oeste, não para o leste. Governada pela Polônia, depois pelo Império Habsburgo, a partir de Viena. E ainda carrega essa história em suas ruas. Um centro histórico de paralelepípedos que sobreviveu às guerras praticamente intacto. Cafés onde a cultura das casas de café da Europa Central nunca morreu. Igrejas de meia dúzia de denominações diferentes, a poucos quarteirões umas das outras. Lviv é o coração cultural do oeste ucraniano, uma cidade que parece uma porta entre duas metades do continente, e um lembrete de que este país nunca foi uma coisa simples e única. Sempre foi um ponto de encontro de impérios, de fés, de leste e oeste, mantido junto, no fim das contas, pela terra sob tudo isso. Pela maior parte dos últimos 3 séculos, tudo isso, o solo, os rios, as cidades, as pessoas, foi governado de outro lugar. A Ucrânia passou gerações como província de impérios maiores. Sua língua desencorajada, seu grão confiscado, seu nome tratado como o de uma região, não de uma nação. Depois, em 1991, com a dissolução da União Soviética, os ucranianos votaram esmagadoramente pela independência, e um país que existia no coração das pessoas havia séculos, finalmente passou a existir no mapa. Em termos históricos, era algo muito novo. A terra sob ele era muito antiga. A distância entre esses dois fatos explica boa parte de tudo o que aconteceu desde então. Entre as montanhas e o mar, o país é costurado por água e pedra. O Dnieper é represado numa cadeia de vastos reservatórios que iluminam as cidades e giram as turbinas de uma nação. No sudoeste, o Danúbio, o grande rio da Europa, finalmente chega ao fim de sua jornada, dividindo-se num labirinto de juncos, canais e lagoas, antes de desaguar no Mar Negro. O delta do Danúbio é uma das maiores áreas úmidas do continente, um lugar de pelicanos e de espécies de garças raras na Europa. Ao norte, na fronteira com a Bielorrússia, ficam os pântanos de Pripyat, uma floresta alagada do tamanho de um pequeno país, a maior zona úmida de toda a Europa, onde a terra e a água nunca chegaram a um acordo definitivo sobre onde termina uma e começa a outra. E sob a Terra Negra repousa uma segunda fortuna. No leste, ao redor da cidade de Kryvyi Rih, estão alguns dos maiores depósitos de minério de ferro do planeta. Por perto, uma das grandes reservas mundiais de manganês. O Donbass, mais a leste ainda, foi construído sobre carvão. Por mais de um século, essa combinação, solo negro em cima, carvão negro e ferro embaixo, fez da Ucrânia um dos pedaços de terra mais valiosos da Eurásia. Uma terra capaz de alimentar e armar ao mesmo tempo.
Não é acidente que este seja o canto mais disputado da Europa. Raramente houve, em algum lugar, tanto pelo que valesse a pena lutar. Você pode ler as camadas dessa história numa única cidadezinha. No sudoeste fica Kamianets-Podilsky, uma pequena cidade construída dentro de uma curva de um cânion fluvial, cercada em 3 lados por paredes de rocha íngremes, guardada por uma fortaleza de pedra que já trocou de mãos entre a Polônia, a Turquia e uma dezena de outras potências. Ao sul, a estepe da Távria desce em direção à Crimeia, a península quente que se estende para dentro do Mar Negro e que é cobiçada e disputada desde os tempos dos gregos. Kharkiv, no nordeste, Dnipro, à beira de seu grande rio, Odessa, no litoral, cada uma com seu próprio século, seus próprios governantes, suas próprias cicatrizes. Nenhuma história única as contém todas, só o solo. O extremo sul conta sua própria versão da história do país. Pela maior parte de sua existência, a estepe perto do Mar Negro era seca demais para se cultivar com segurança. Solo fértil, mas chuva insuficiente. Então, no século XX, engenheiros abriram um grande canal atravessando a terra, levando água do Dniepr por mais de 400 quilômetros para o sul, e transformaram a árida planície da Tavria e o norte da península da Crimeia em terra verde. Campos de grãos, pomares e melancias surgiram onde a grama sempre queimava e ficava marrom até julho. Foi um enorme ato de vontade. A irrigação deliberada de um quase deserto para que ele alimentasse gente. Mas o povo que havia vivido mais tempo naquela península já não estava ali para ver isso. Os tártaros da Crimeia, povo muçulmano nativo da região havia séculos, foram deportados por inteiro em 1090-40, colocados em trens em questão de dias e enviados para a Ásia Central, onde muitos milhares morreram pelo caminho ou logo depois. Levaria quase meio século até que fossem autorizados a voltar. O padrão, a essa altura, já é familiar. Um povo removido da terra, a terra mantida, a colheita recolhida por outra pessoa. E há algo nisso que talvez valha a pena perguntar a si mesmo. Até que ponto o pão que comemos carrega, sem que a gente saiba, a história de alguém que foi tirado de sua própria mesa? E ao norte, existe um lugar onde as pessoas foram embora e o selvagem voltou. No dia 26 de abril de 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl explode durante um teste de segurança mal feito. É o pior acidente nuclear da história. Uma nuvem radioativa se espalha pela Europa. Nos dias seguintes, as autoridades evacuam a cidade de Pripyat e as localidades ao redor. Dezenas de milhares de pessoas, instruídas a fazer uma única mala para 3 dias, nunca mais voltam para casa. Uma zona do tamanho de um pequeno país é isolada e abandonada. E então aconteceu algo que ninguém havia planejado. Com as pessoas fora, os animais voltaram. A zona de exclusão, envenenada, proibida, mortal para se viver, tornou-se por acidente um dos maiores refúgios de vida selvagem da Europa. Lobos rondam as ruas vazias. Javalis remexem os pisos de casas abandonadas. Alces e cervos se movem pela floresta, retomando os campos. E, num último eco estranho, uma manada de cavalos de Przewalski, aqueles mesmos cavalos selvagens da Era do Gelo, foi solta na zona no fim dos anos 1990. E eles prosperam ali até hoje, pastando entre os prédios mortos, no único lugar do continente onde os humanos são o perigo e os animais estão a salvo. A radiação é real. O dano à fauna é debatido e quase certamente presente. Mas a verdade maior é difícil de contestar. Retire as pessoas e a terra não morre. Ela se enche de vida quase imediatamente, como se estivesse apenas esperando. É a mesma lição que a estepe ensina, escrita com uma tinta mais escura. Este chão quer estar vivo. É preciso um enorme esforço para impedi-lo. E esforço é exatamente o que esta terra sempre recebeu. Na maior parte do ano, a grande planície do centro e do sul é inteiramente dedicada às lavouras. No auge do verão, ela vira dourada, não só de trigo, mas de girassóis, milhões deles, virando a cabeça ao longo do dia para seguir a luz. A Ucrânia é a maior produtora de óleo de girassol do planeta. Mais da metade de todo o óleo de girassol comercializado no mundo
É prensado a partir de sementes cultivadas nesse solo. A flor se tornou, nos últimos anos, um símbolo do próprio país, brilhante, comum, enraizada, impossível de ignorar. Os números são difíceis de assimilar. Num ano forte, antes da guerra, a Ucrânia colhia mais de 80 milhões de toneladas de grãos. Estava entre o punhado de maiores exportadores do planeta em trigo, milho, cevada e canola. Seu milho alimentava rebanhos na China e pessoas em todo o Oriente Médio. Seu trigo virava pão no Egito, no Líbano, no Iêmen, em Bangladesh, países que importavam a maior parte de seu grão. Boa parte dele daqui. 36 nações dependiam desta região para mais da metade de seu abastecimento de grãos. É isso que significa alimentar 400 milhões de pessoas. Não é um slogan. É um fato logístico repetido a cada colheita, quase invisível para quem ele mantém vivo. A agricultura que produz tudo isso não é a de um cartão postal. Boa parte da terra negra é trabalhada em escala enorme. Propriedades únicas, de dezenas de milhares de hectares, geridas por empresas agrícolas com seus próprios silos, seus próprios vagões, suas próprias frotas de colheitadeiras que avançam pelo trigo em formação, como navios no mar. Um único grupo agrícola ucraniano pode cultivar uma área maior que alguns países inteiros. A colheita despeja-se desses campos numa cadeia projetada para nunca parar. Do caminhão ao silo, do silo ao trem, do trem à barcaça fluvial, da barcaça ao porto. E ao lado dos gigantes, o modo antigo persiste. Em milhares de aldeias, as famílias ainda mantêm sua horta. Algumas fileiras de batata e feijão, girassóis, uma vaca, um punhado de galinhas. É essa pequena agricultura que alimentou as pessoas em cada colapso que o sistema maior já sofreu. Quando os silos são bloqueados e os mercados falham, é a horta da aldeia que mantém uma família comendo. A terra negra alimenta o mundo no topo e a casa na base. E sempre fez as duas coisas ao mesmo tempo, o que torna o que aconteceu em milésimo nongentésimo trigésimo terceiro ainda mais difícil de compreender. No início dos anos milésimo nongentésimo trigésimo, esta terra pertencia à União Soviética, e a União Soviética havia decidido remodelar o campo à força. O plano se chamava coletivização. Camponeses que cultivavam suas próprias terras havia gerações foram obrigados a entregar suas terras, suas ferramentas e seus animais a grandes fazendas coletivas geridas pelo Estado. Quem resistiu, e os ucranianos resistiram mais do que a maioria, foi rotulado como inimigo. Os camponeses mais prósperos, os que tinham algumas cabeças de gado a mais, foram taxados de kulaks, despojados de tudo, deportados ou mortos. A produção despencou, como sempre acontece quando se tira a terra de quem a conhece. Mas a resposta do Estado à escassez não foi pedir menos, foi exigir mais. Em milésimo nongentésimo trigésimo segundo, Moscou fixa cotas de grãos para a Ucrânia em níveis que a terra não tem como cumprir. Quando as aldeias não conseguem entregar, brigadas de ativistas do partido são enviadas para tomar o grão de qualquer jeito. Revistam casas, cravam hastes de metal compridas no chão e nos montes de feno, caçando o grão escondido. Confiscam não só o trigo, mas as sementes para o plantio seguinte, os feijões, as batatas, a última comida da casa. Uma lei é aprovada, tornando até mesmo pegar um punhado de grão de um campo estatal crime capital. Pessoas são fuziladas por catar espigas deixadas em seus próprios campos após a colheita. E então, as fronteiras das aldeias são fechadas. As pessoas ficam proibidas de sair em busca de comida. Salvo-condutos são negados. Os famintos ficam presos no lugar, nas próprias casas, na terra agrícola mais fértil da Europa, com a comida removida e as saídas seladas. O que se seguiu ao longo do inverno e da primavera de milésimo nongentésimo trigésimo terceiro foi uma morte em escala quase impossível de descrever e, por décadas, quase impossível até de mencionar em voz alta. Nas aldeias, as pessoas comiam grama, casca de árvore, couro, inchavam de fome e depois morriam em suas casas, nas estradas, nos campos. Quando tudo terminou, entre 3,5 milhões e 5 milhões de pessoas haviam morrido de fome na Ucrânia. Um quarto delas, segundo algumas estimativas, eram crianças. Chama-se Holodomor, das palavras para fome e extermínio, morte infligida pela fome. O fato mais contundente é o mais simples. Havia grão. No exato mês em que os ucranianos morriam de fome,
A União Soviética exportou mais de 1 milhão de toneladas de grão para o exterior, vendendo a colheita da terra negra por moeda estrangeira, enquanto quem a havia cultivado morria em cima dela. A fome não foi um fracasso do solo. O solo fez tudo o que sempre faz. A fome foi uma decisão. Ao mundo disseram, em sua maioria, que nada estava acontecendo. Na primavera de 1933, um jovem jornalista galês chamado Gareth Jones escapa de seus acompanhantes oficiais, desce de um trem no interior da Ucrânia e caminha, a pé, de aldeia em aldeia. Vê as casas vazias, conversa com os famintos, anota tudo. E quando chega ao Ocidente, dá uma coletiva de imprensa e diz ao mundo, sem rodeios, há fome na Ucrânia, e ela é obra do homem. Foi chamado de mentiroso. O correspondente ocidental mais respeitado em Moscou, um homem que havia ganhado o prêmio Pulitzer por suas reportagens, descartou publicamente o relato de Jones e garantiu ao mundo que não havia fome nenhuma, que os relatos eram exagero. A negação prevaleceu. O grão continuou embarcando. E Gareth Jones, que havia dito a verdade, foi morto 2 anos depois, em circunstâncias obscuras, numa viagem de reportagem pela Ásia, um único dia antes de completar 30 anos. A Ucrânia hoje reconhece o Holodomor como um genocídio. Mais de 2 dezenas de países concordam. Por 50 anos, ele não pôde sequer ser nomeado. O Estado soviético negava que a fome tivesse acontecido, mantinha-a fora dos livros de história, punia quem falasse dela. Os sobreviventes carregaram tudo em silêncio até a velhice, até o túmulo. Só depois da independência o país pôde erguer seu memorial, uma estátua fina e pesarosa de uma menina em Kiev, segurando nas mãos algumas espigas de trigo. Só então pôde finalmente dizer em voz alta o que havia sido feito e a quem. Vale a pena deixar isso repousar por um instante. A terra que alimenta 400 milhões de estranhos foi deliberadamente usada para matar de fome o próprio povo. A mesma terra negra, os mesmos campos onde os girassóis viram em direção ao sol, o solo mais generoso do planeta, usado como instrumento de assassinato. Essa é a contradição no centro deste país, e ela nunca foi de fato resolvida. Para ver como o grão de fato sai desta terra, como a terra negra chega até os 400 milhões, é preciso ir até a costa, até Odessa. Odessa fica na margem norte do Mar Negro, um porto construído no fim do século XVIII para ser exatamente isso, a boca do celeiro. O lugar onde a colheita do interior encontra o mar. Por 2 séculos, grãos cultivados centenas de quilômetros terra adentro rolaram até Odessa e seus portos irmãos, de caminhão, de trem, de barcaça fluvial, despejados em silos imponentes à beira d'água e depois carregados nos porões de navios rumo ao resto do mundo. Cerca de 90% do grão da Ucrânia sempre saiu por essa via, pelo mar, passando pelo Bósforo, entrando no Mediterrâneo e seguindo além. A própria Odessa é muito mais do que um terminal. É uma das grandes cidades portuárias do Mar Negro, fundada sob Catarina, a Grande, traçada por arquitetos italianos e franceses, preenchida ao longo de 2 séculos por gregos, judeus, armênios e uma dezena de outros povos atraídos pelo comércio. Escritores a amavam. Uma grande escadaria de pedra desce em direção ao porto, tornada famosa há 100 anos por um único filme. Pela maior parte de sua vida, Odessa foi um lugar de chegadas e partidas, de ópera, de contrabando e de ar salgado. Uma janela cosmopolita onde o coração agrícola finalmente encontra um mundo mais amplo. Num ano comum, a escala é impressionante. Fique num terminal de grãos do Mar Negro na época da colheita e o ar fica denso de poeira, enquanto uma fila interminável de caminhões descarrega trigo cultivado em campos que você nem consegue avistar da costa. O grão é classificado, misturado, armazenado e canalizado para navios graneleiros do tamanho de um quarteirão inteiro. Dali, atravessa o mar em cascos de aço, é moído em farinha em cidades distantes e, semanas depois, finalmente aparece como pão sobre mesas em países que a maioria desses agricultores jamais visitará. Essa é a máquina que alimenta 400 milhões de pessoas. E, em fevereiro de 2022, ela parou. Quando a invasão em larga escala começou, a Marinha Russa bloqueou os portos ucranianos do Mar Negro. Os navios não podiam zarpar.
Em poucos meses, mais de 20 milhões de toneladas de grão ficaram presas em silos, sem para onde ir. Grão que países famintos esperavam. Os preços globais de alimentos dispararam nas nações importadoras mais pobres, em partes da África e do Oriente Médio. A ameaça de fome se aproximou, não porque a colheita tivesse falhado, mas porque a colheita não conseguia se mover. O chefe do Programa Mundial de Alimentos resumiu da forma mais simples possível: quando o celeiro do mundo sai do mercado, o mundo inteiro sente. Por um tempo, um acordo mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia abriu um corredor, e mais de 1.000 navios levaram grão para fora de Odessa e de seus vizinhos. Depois o acordo desmoronou, e a Ucrânia fez algo que revela muito sobre este país: abriu seu próprio corredor. Colando-se ao próprio litoral, sob sua própria proteção, forçou a reabertura de uma rota marítima num mar que não controlava. Os portos voltaram à vida, os ataques continuaram, golpes contra terminais, contra silos, contra os próprios navios, e o grão continuou se movendo mesmo assim. Um comerciante local descreveu isso quase com cansaço. O mercado parou de reagir aos ataques. Um ataque a um porto virou apenas mais um. Onde o mar era perigado demais, a Ucrânia mandou seu grão pelo caminho mais longo. Comboios de caminhões e trens o levaram para o oeste, atravessando as fronteiras rumo à Europa, pelas chamadas Rotas da Solidariedade, e barcaças o empurraram pelo Danúbio até portos romenos, e dali, pelo Delta, até o Mar Aberto. Nada disso era tão barato ou tão rápido quanto a antiga rota por Odessa. Custava mais e transportava menos. E mesmo assim acontecia. Um país não coloca em risco o abastecimento de dezenas de outras nações por acaso. Faz isso de propósito, a um custo enorme, porque decidiu que alimentar o mundo não é algo que esteja disposto a interromper. No início de segundo milésimo 26º, apesar de tudo isso, o motor continua funcionando. Só nos 2 primeiros meses do ano, a Ucrânia exportou quase 10 milhões de toneladas de produtos agrícolas, no valor aproximado de 4 bilhões de dólares, com receitas maiores do que no ano anterior. A colheita é menor do que costumava ser. A guerra tomou terra, tomou trabalhadores, minou campos, destruiu armazéns, empurrou muitos agricultores para a dívida. A colheita de segundo milésimo 25º ficou em torno de 50 milhões de toneladas, bem abaixo dos 86 milhões do último ano de paz. E ainda assim, a Ucrânia permanece entre o punhado de maiores exportadores de grãos do planeta. Entre os 3 primeiros em girassol e canola, 4ª em milho, entre as 6 primeiras em trigo. Pense no que isso exige. Agricultores plantando campos ao alcance da artilharia, colheitadeiras trabalhando terreno que pode estar minado, navios navegando um mar bloqueado, um país inteiro em guerra, escolhendo continuar alimentando o mundo. Não porque o mundo esteja pagando bem por isso, mas porque é isso que a Terra Negra sempre fez. E parar parece, para eles, uma espécie de rendição. O mesmo solo que foi usado para matar de fome uma nação em 1933º, agora está sendo defendido navio por navio, para que estranhos a milhares de quilômetros possam comer. Essa é a resposta à pergunta com que começamos. Como a terra que alimenta o mundo se torna uma terra onde as pessoas não conseguem comer? O solo nunca mudou. O solo não é a variável. A variável sempre foram as pessoas que o controlam, o que escolhem tomar e o que escolhem dar. A Terra Negra não se importa com quem a possui. Ela já estava aqui antes dos cossacos, antes de Kiev, antes que o primeiro arado abrisse o primeiro sulco. Construiu a si mesma a partir de grama e paciência, ao longo de 10.000 anos, e continuará se construindo muito depois que as fronteiras atuais forem esquecidas, do mesmo jeito que sobreviveu a todo o império que já a reivindicou. O solo é a única coisa permanente num país onde quase nada mais teve permissão para durar. Mas o solo não é invencível. Mesmo em tempos de paz, a Ucrânia perde uma estimativa de 500 milhões de toneladas de solo superficial por ano, por erosão. O custo lento de cultivar a Terra Negra com força demais. O mesmo erro que transformou as planícies americanas em poeira nos anos 1930. O Chernozion levou 10.000 anos para se formar. Não volta em nenhuma escala de tempo humana. O que se perde está perdido. E agora a Terra carrega novas feridas. Campos crateirados por projéteis, solo contaminado por combustível e metal, minas enterradas nos sulcos que levarão décadas para serem removidas. A terra agrícola mais fértil da Europa
marcada de formas que nenhuma colheita sozinha vai curar. Ninguém sabe dizer como isso termina. Se os portos permanecerão abertos, se os agricultores conseguirão continuar plantando, se os 400 milhões continuarão comendo, ou se o celeiro do mundo será, aos poucos, tirado da mesa de vez. Talvez valha a pena parar e pensar nisso como se fosse mais perto de casa. O quanto damos por garantido o pão de cada dia, sem imaginar por quantas mãos, por quantos riscos, por quantas cicatrizes ele passou até chegar à mesa. E o que faríamos no lugar desses agricultores se a escolha fosse entre parar de plantar ou continuar plantando sob o risco constante? Será que também sentiríamos que parar é uma forma de desistir de quem somos? Os Grows ainda atravessam as Canha Nova na primavera, do jeito que fazem desde antes de este lugar ter um nome. Os cavalos selvagens ainda pastam nas ruas mortas de Chernobyl. As florestas de faia dos Cárpatos ainda caem e renascem no mesmo chão que ocupam há milhares de anos. E nas aldeias da Terra Negra, quando a estação permite, as pessoas ainda assam o pão redondo, ainda escrevem a cera sobre os ovos, ainda bordam os velhos símbolos protetores no tecido. A insistência silenciosa, repetida por séculos, de que ainda estão aqui, talvez seja a única coisa que esta terra jamais tenha conseguido prometer. Não segurança, não paz, nem sequer a certeza de uma colheita. Apenas que a Terra Negra continua aqui, ainda o solo mais generoso da terra, ainda alimentando gente que nunca saberá seu nome. E ainda, depois de tudo, algo que vale a pena defender.